essa vergonha de coluna aqui explica o porquê de haver tanta resistência ao futebol feminino no Brasil. Gente, olha isso aqui. Mili Lacombe no UOL. O futebol masculino deve a vida ao feminino. E é hora de acertar essa conta. Vocês percebem por que tem uma resistência? Porque o futebol feminino, ele virou o símbolo da lacração. Ele virou uma politização. Ele virou uma mentira. Olha essa mentira aqui. O que o futebol masculino deve ao feminino? Não deve nada. Pelo contrário, o futebol masculino surgiu na Inglaterra, o futebol masculino ganhou uma notoriedade, se tornou o esporte mais popular do mundo, o esporte que gera mais dinheiro no mundo, e o feminino poderia aproveitar essa onda para também ir crescendo aos poucos. Mas colunas como essa aqui, jornalistas como essa aqui, tiram qualquer boa vontade das pessoas com o esporte. O esporte poderia, ser que nem o vôlei feminino, que nem o basquete feminino, mas não. As pessoas geram sim um ranço com o futebol feminino porque ele virou lacração, ele virou forçação, ele virou politização. Então, enquanto existir toda essa lacração em volta e toda essa forçação em volta, na minha opinião, o futebol feminino nunca vai crescer no Brasil. Ele vai crescer com respeito das pessoas. E como que se conquista respeito? Trabalhando, com projeto, com conquistas, com ídolos carismáticos e não com jornalistas politizadores, jogadoras politizadoras que lacram, em vez de se preocupar em jogar futebol ou escrever sobre futebol. Então, o futebol masculino, ele cresceu, se desenvolveu nas costas do feminino desde sempre. Desde sempre. Existe uma dívida do futebol masculino em relação ao futebol feminino. E essa dívida precisa ser paga. Alguns dos argumentos, porque assim, aí acontece que os homens se vestem de uma falsa razoabilidade para criticar, usando de uma lógica que é só preconceito. E eles dizem assim, eu sou a favor das mulheres jogarem bola. Mas por que é que os homens precisam pagar essa conta? Porque é uma reparação histórica. Se você é a favor de justiça social, você então é a favor que o dinheiro que existe hoje no futebol masculino seja investido no futebol feminino. Porque um se desenvolveu em detrimento do outro. As mulheres foram arrancadas à força. Tiveram o direito delas de jogar bola arrancado à força. Então sim, é uma dívida. O dinheiro precisa vir do futebol masculino. Essa é quando homens tentam vestir o preconceito deles de razoabilidade, eles também caem nesse discurso infantilizador. Não, eu sou super a favor. Deixa as mulheres jogarem bola como se estivessem falando de crianças. Deixa as crianças brincarem. Mas vamos focar aqui na coisa dos adultos, que é o futebol masculino. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, mas os jogos do feminino são ruins. Alguns são. Vocês estão vendo o Campeonato Brasileiro masculino das séries A e B? A nova da Mili Lacombe. O futebol masculino deve ao futebol feminino. Ah, vai tomar banho, porra. Ah, vai ver se eu tô lá na esquina. Para de falar merda. Só fala merda. Eu, hein? Só caga pela boca. Chata pra caramba. Adivinha se Mili Lacombe não tá passando vergonha na internet? Adivinha. Vamos combinar? Quem ainda lê essa coluna? Ai, mas Lívia, por que tu tá comentando? É porque meus seguidores pediram. Então eu preciso comentar sobre isso. O futebol masculino deve a vida ao feminino. E é hora de acertar essa conta. O resumo do texto dela é criticando quem é contra a paralisação do futebol masculino durante a Copa do Mundo Feminina, chamando que quem tem esse discurso é machista, preconceituoso, enfim, aquele papinho cansativo de militante que a gente já tá cansado de sair da boca dela, né? Aliás, alô Rogério Ceni. E aí, ela fala do futebol dos machos, que os homens principalmente gostam de ficar vendo o macho correr atrás da bola. E aí ela fala também que o futebol masculino deve a vida ao feminino porque são as mulheres que estão em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, são as mães que sustentam a casa para o filho poder jogar bola. Mas deixa eu te avisar uma coisa, meu bem, essas mulheres que cuidam dos filhos, das mães que estão em casa, elas são sustentadas por quem? Pelos machos que correm atrás da bola. Aliás, que tem vida de luxo.
E, aliás, são esses machos jogando bola que te sustentam, Miri Lacombe. Porque há muitos anos você vem falando bobagem, né, Rogério Ceni? Mudou a lembrança. E que te sustenta. E é disso que você vive. Então, já que é tão ruim os machos correndo atrás da bola, eu tenho uma sugestão aqui. E eu vou deixar e finalizar esse vídeo aqui com essa sugestão. Que tal você largar os comentários de futebol masculino e só comentar futebol feminino? Isso é tão maravilhoso assim. Por que você não se sustenta só com o futebol feminino? Você só comenta futebol feminino. Você só assiste futebol feminino. Pronto. Você que é tão defensora do feminino, honre isso. Honre isso. Então só comente futebol feminino. Combinado? Tá tudo certo? Beijo. 100% de fezes nessa opinião. Pra você que acompanha Na Barreira, aí está mais uma vez essa pessoa que eu não sei nem como falar, que às vezes me dá um negócio louco. Ela colocou aí a chamada que o futebol masculino deve a vida ao feminino e é hora de acertar a conta. Aí eu falo pra vocês, meus amigos, muitas vezes o pessoal reclama que não tem apoio ao futebol feminino, que não tem isso, não tem aquilo. Esse tipo de pessoa que se diz a favor e que vai ajudar a defender o futebol feminino, quando faz uma matéria ridícula, nojenta, abstrata e tudo mais que eu posso colocar aqui sobre o tema, ele faz com que as pessoas peguem mais ranço, joga contra esse tipo de pessoa, porque mistura uma coisa que não tem nada a ver com a outra, coloca um contra o outro, deve a vida, vai pagar. Cara, essa senhorita é um desserviço ao jornalismo. Meu Deus. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!